Boa tarde, crianças. O texto que eu deixei como momento de deleite, que tem como título Minha Mão é uma Régua, ele será um texto, será o texto que nós iremos estar trabalhando durante essas 2 semanas. E então nós iremos estar trabalhando conteúdos relacionados ao texto. Minha Mão é uma Régua é um texto narrativo. Então, ele também, assim como a história do Patinho Feio, ele também é um conto. E esse conto, ele narra a história de uma menina muito esperta que acaba descobrindo que, através do seu corpo, ela pode medir alguns objetos no dia a dia. Então, eu quero deixar para vocês relembrar os elementos de um texto narrativo, ou seja, que são eles: personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. E eu quero dar uma frisada em relação ao elemento narrador. Lembra que eu falei no vídeo do Patinho Feio, nas características do conto, que o narrador ele pode ser um narrador observador e um narrador personagem? O narrador observador é que apenas conta os fatos da história. E o narrador personagem, além dele contar, além dele narrar os fatos da história, ele é participante da história, ele é personagem. E no texto que nós estamos trabalhando, Minha Mão é uma Régua, tem alguns trechos, ou melhor, a história nos permite a descobrir que tipo de personagem ou que tipo de narrador conta a história. Vale ressaltar também que, como o vídeo, a história foi através de um vídeo, vocês não podem confundir. A mulher que está fazendo a leitura da história, ela não é a narradora, ela é leitora. Então, para ajudar vocês na hora da atividade, vocês vão pensar assim: ao ouvir a leitura da história, vocês imaginam que quem está contando a história é alguém que participa da história? Ou é alguém que só observou a história e contou, mas não participa? Eu vou deixar um trecho da história para a gente analisar melhor essa questão. As incríveis mãos da mamãe devem ser parecidas com as da vovó. Então, esse foi um trecho retirado da história. Então, por aí dá para vocês perceber. A narração dessa história é feita por alguém que participa dela ou não? Eu deixei destacado aqui a palavra incríveis. Por que nesse trecho eu destaquei a palavra incríveis? É porque nós iremos também trabalhar em adjetivos. Por isso que eu destaquei essa palavra. O que são adjetivos? Os adjetivos é a palavra que caracteriza o substantivo. Então, por exemplo, neste trecho aí que eu utilizei, as incríveis mãos da mamãe. Então, incríveis é o adjetivo, mãos é o substantivo. Então, observa que incríveis é a característica das mãos, ou seja, a menina dá uma qualidade para as mãos da mãe dela.
Então, os adjetivos, eles podem indicar jeito de ser, seja qualidade ou defeito, estado e condição. Na seguinte frase, este bolo é delicioso. Nós temos aqui o substantivo bolo e delicioso é o adjetivo. Então, lembra que adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo? Então, delicioso é uma característica do bolo e essa característica indica qualidade. Então, o bolo é esse bolo é delicioso. Então, delicioso é o adjetivo e bolo é o substantivo. Pedro é teimoso. Então, Pedro é teimoso. Então, nós temos aqui o adjetivo teimoso. Então, aqui nessa frase, o adjetivo é teimoso. Que teimoso é o jeito de ser de Pedro. Então, Pedro é o substantivo, teimoso é o adjetivo. Que menino triste. Nessa frase, o adjetivo é triste, e esse adjetivo indica estado, e o substantivo é menino. Então, o adjetivo indica o estado do menino, que ele é triste. Sua família é rica. Nessa frase, o adjetivo é a palavra rica e o substantivo é família. Então, observe aqui, o adjetivo rica é uma condição do substantivo família. Eu não poderia deixar de falar para vocês sobre os substantivos. Já que os adjetivos são as palavras que caracterizam o substantivo, vocês precisam entender o que é substantivo. Substantivo é todas as palavras que dão nome às coisas. Então, por exemplo, a palavra gato. A palavra gato, ela dá nome a todos os animais da mesma espécie, de uma mesma espécie. Então, a palavra gato é um substantivo comum. Agora, a palavra Mickey, por exemplo, se eu tenho um gato e eu coloco o nome do meu gato Mickey, a palavra Mickey já vai ser um substantivo próprio, porque é uma palavra que está nomeando apenas um gato dentro da espécie de todos os gatos.